Bom dia, tudo bem? Hoje nós iniciamos esse trabalho de língua portuguesa abordando dois temas, onde nós vamos discorrer sobre os mesmos. Esses temas são as concepções de linguagem e as variações linguísticas. Primeiramente, nós abordaremos o assunto do nosso trabalho por a concepção de linguagem. Na educação pela linguagem, consideramos as diferentes concepções no ensino da língua portuguesa. Nós nos constituímos como sujeitos e pela linguagem. A concepção de linguagem pode ser definida por três etapas. A primeira, a linguagem por pensamento, a linguagem por ou finalidade de comunicação e a linguagem por meio de expressão, que vem de dentro para fora. A linguagem está associada à constituição de um sujeito único, como a expressão do pensamento consciente. Porque devemos considerar como aquele aluno vai estar inserido, em qual tipo de sociedade ele vai estar inserido. Pode ser que alguns dos seus alunos vão ter contato com a norma mais culta, quanto na maioria dos outros, do restante da sala, não vai estar inserido nesse meio com a norma culta. Vai existir a variação linguística e aí vai ser passado aquilo na escola como uma concepção de língua errada, mas não é. O professor tem que se atentar de como ele vai trabalhar isso. Afirmar que para um bom desenvolvimento do ensino da língua portuguesa é necessário que o indivíduo conheça sua língua materna. Muito mais do que se valer por termos sofisticados, que geralmente é o que a escola ensina para os alunos. Também devemos tomar cuidados, porque o aluno vai estar inserido naquele meio com livros didáticos e materiais onde eles só vão valorizar a norma culta, vão excluir o restante das variedades linguísticas. Então, o professor deve se atentar como ele vai trabalhar esse material. Devemos compreender que toda e qualquer forma de linguagem é válida. Não existe exclusão ou distinção de nenhum tipo de linguagem. A linguagem é vista como processo de interação, utilizada não somente para comunicação, mas também pode ser utilizada para estabelecer interações sociais. Neste segundo momento, nós abordaremos o tema variações linguísticas. O nosso país, o Brasil, é repleto de diversidade linguística, onde de ponta a ponta nós podemos encontrar vários sotaques, maneiras diferentes de falar e modos diferentes, onde cada região possui seu modo de falar. No norte eles têm um modo típico de falar, nordeste, centro-oeste, assim como o sul e sudeste. É necessário que o professor entenda essa variedade linguística e tente demonstrar da melhor maneira possível como isso é na prática para os alunos, dando um aprendizado significativo para eles. A escola se torna um espaço de formação social de cidadãos, onde deve valorizar as diversidades e variedades linguísticas que os alunos trazem para o ambiente escolar. Pode demonstrar isso e trazer para o cotidiano escolar, demonstrando como o Brasil é rico de variedade linguística e assim dando sentido para o aluno e não apenas explicando que só existe a norma culta, dando espaço no ambiente escolar para que ele aprenda sobre as variedades linguísticas. A partir desse modo, o professor vai se tornar mediador no processo da aprendizagem dos seus alunos. Diante disso, podemos afirmar que a língua é um produto social, onde ela vai determinar a identidade do indivíduo na sociedade. Desse modo, é necessário que encontramos metodologias que empregam a norma culta juntamente com o conhecimento cultural que possui o grande exemplo da variação e das variedades linguísticas no Brasil. Como nós podemos encontrar um produto com diversos nomes em algumas regiões. Por exemplo, no Goiás nós conhecemos como mandioca, no Nordeste macaxeira, e assim vai por diversos estados. O professor pode estar demonstrando isso. Agora, vamos apresentar alguns exemplos de tirinhas que contêm variações linguísticas.
Tirinha apresentada, nós podemos ver um exemplo de variação regional, onde um produto possui diversos nomes. A mexerica pode ser encontrada como tangerina e a sua variação ocorre de acordo com o estado que você se encontra. O segundo exemplo é um exemplo muito comum que os alunos possuem muito contato, que são com os gibis. A partir disso, podemos ver uma tirinha do Chico Bento, questionando a professora qual foi sua nota. Mas ele não usa esse vocabulário, ele usa um vocabulário social, que seria o vocabulário caipira, e nisso a professora reprime ele porque diz que este não é o português correto, mas esse é o português que ele sempre conviveu e que para ele é o correto. Isso pode acontecer em várias escolas, em vários casos, resultando até na evasão escolar, porque o aluno é banhado daquela língua materna desde quando nasce, com esse português caipira, e quando chega na escola vê uma professora que briga com ele, que exclui ele, que fala que isso não é correto. E nós sabemos que é o modo dele de se expressar, não existe um modo certo ou correto. A terceira tirinha e última tirinha apresenta uma variação histórica, o desenvolvimento da língua. Volta lá do português arcaico até o português atual, onde nós abreviamos palavras, vem do vós, me, ser, você, você e ser. Todos esses são compreendidos, mas podemos ver que há uma evolução. Portanto, existem diversos exemplos de variedade, de variações linguísticas. O professor tem que se atentar em qual contexto social e cultural os seus alunos está inserido. A partir disso, trabalhar o português da norma culta, como é passado, que tem que ser trabalhado, mas também dar valorização e respeito ao português que o aluno está banhado, tem já conhecimento. O professor deve ter consciência que existe várias variedades linguísticas na sua sala de aula, e ele deve respeitar essas variações linguísticas. A partir desse modo, podemos afirmar que nenhuma língua possui uma entidade homogênea, ou seja, ela está repleta de variações linguísticas. Cabe ao professor exemplificar e demonstrar como a variação linguística está presente no nosso dia a dia e que não existe um português certo ou um português errado. Cada modo é o seu modo de falar, mas também ele pode estar e deve estar ensinando a norma culta, mas sempre demonstrando e lembrando que existem essas variações.